Olá, amigos, bom dia. Vamos dar início a mais uma live que é uma aula sobre os estudos que temos vindo a desenvolver aqui no canal do Daniel Simões sobre o Centro de Poder Financeiro Internacional, o Banco Privado BIS, o Banco para Assentamentos Internacionais, o Banco Central dos Bancos Centrais, com sede na cidade da Basileia, Suíça. E temos vindo a desenvolver aqui no canal todo um processo de tradução de documentos e de informações que apenas são encontradas em inglês, alemão, francês, mas que dificilmente são encontradas em português. E é essencial para o Brasil e os países que falam língua portuguesa terem acesso a estes documentos, a este tipo de informação, porque se quisermos contribuir de alguma forma para recuperar a soberania nacional, é necessário termos consciência, conhecimento sobre como é constituída e como funciona a estrutura desta máquina de controle financeiro internacional que se estende a todos os segmentos, militares, saúde, educação, ciência e por aí vai. E então nós temos vindo a desenvolver aqui no canal uma série de trabalhos clarificando estas percepções, estas informações. E no caso de hoje, vamos estudar, fizemos a tradução dos estatutos do Banco Privado BIS num artigo que desenvolvemos no nosso blog, onde mostramos comprovadamente, porque aqui no canal sempre trabalhamos com documentos oficiais, demonstrando, comprovando com documentos oficiais que o BIS tem uma moeda própria, uma legislação própria, um tribunal próprio e até um modelo acionário próprio. Ou seja, é um sistema financeiro impenetrável, uma bolha fechada funcionando entre os bancos centrais de todo o mundo. E como já vimos em outros trabalhos, e temos vindo a comprovar aqui, o objetivo deste Centro de Poder Financeiro Internacional é conquistar a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania das nações. Então vamos mergulhar aqui no artigo que desenvolvemos para podermos entender profundamente ao detalhe como é constituído toda esta máquina de controle, como é que ela funciona. Não tem jeito de conseguirmos recuperar a soberania nacional, não tem jeito de nós realizarmos ações eficazes sem conhecermos a profundidade deste sistema, desta máquina de controle. Então, este artigo que desenvolvemos, publicamos no dia 26 de dezembro de 2019, os estatutos do Banco Privado BIS. O BIS tem a própria moeda, legislação, tribunal e modelo acionário, um sistema financeiro impenetrável funcionando entre os bancos centrais de todo o mundo. E nós iniciamos chamando a atenção que existem três importantes percepções que devemos manter durante o estudo de todo o sistema de centralização do poder mundial. Para facilitar, eu vou aqui mudar o cursor do mouse para ficar mais visível. Quem não sabe, fica sabendo que nós podemos mudar os nossos cursores e eu vou aqui fazer essa mudança aqui durante a live, porque
tem um lado interessante também. Ok, vamos ficar com um cursor mais visível. Então, existem 3 importantes percepções que devemos manter durante o estudo de todo o sistema de centralização do poder mundial. Primeiro, de uma forma geral, os modelos económicos e sociais que estão sendo instaurados possuem todos uma mesma fonte ideológica em termos de objetivos. Permitam-me beber água. Existe uma ideia por trás disto tudo, que não tem a ver com ideia política. Essa ideia é um objetivo, e esse objetivo é a instauração de um governo mundial de controle tecnológico absoluto, com a supremacia dos bancos centrais sobre a soberania nacional, visando a redução populacional através de crises económicas, sociais e ambientais intencionalmente criadas pela mão humana. Como nós já vimos em outros artigos e outros vídeos, a instauração de um governo mundial não é uma teoria. Nós temos vindo a comprovar com documentos oficiais, através de instituições internacionais, que o governo mundial ele já existe, não está solidificado, ainda não está completamente estruturado, mas os mecanismos todos já estão funcionando. Talvez daqui a 10 anos o governo mundial esteja realmente instaurado. Porque existe todo um movimento heterogéneo para conseguir alcançar isso. Primeiro que tudo, é preciso criar um sistema sob o qual o governo mundial possa funcionar a nível global. Isso é um dos objetivos da instauração do primeiro imposto mundial sobre as emissões de dióxido de carbono. Porque se conseguir ser instaurado o primeiro imposto mundial sobre as emissões de dióxido de carbono, é criada uma plataforma fiscal e burocrática global. A primeira plataforma fiscal e burocrática global. Porque essa plataforma ainda não existe. Não existe nada a nível fiscal e burocrático que seja global. Está-se caminhando nesse sentido em diversas frentes, mas não existe ainda uma. E o governo mundial, para ele ser instaurado e funcionar, poder se movimentar em todo o planeta, ele precisa dessa plataforma. A instauração de um primeiro imposto mundial sobre as emissões de dióxido de carbono seria o primeiro passo nesse sentido. Estando instaurada essa plataforma fiscal e burocrática global, então mais facilmente se poderá desenvolver para outras áreas da vida humana e da governação todo esse poderio fiscal, económico, burocrático. As plataformas elas já existem, como nós já vimos em vídeos, como, por exemplo, nós fizemos, uma das coisas que fazemos aqui no canal, Daniel Simões, é traduzir, legendar vídeos estrangeiros, trazer para a língua portuguesa informações que dificilmente se encontram na língua portuguesa. E existe uma playlist no canal Daniel Simões, no YouTube, que é Traduzidos. E um dos vídeos que nós traduzimos, nós fazemos edição de vários vídeos, colamos uns com os outros, informações importantes, e um dos vídeos que nós traduzimos foi a apresentação do X-Road, que é uma plataforma digital do primeiro governo digital mundial que foi instaurado na Estónia. O primeiro governo digital, o primeiro governo virtual, completamente virtual, foi instaurado na Estónia. Depois passou também a estender-se até à Finlândia. Eu não estou atualizado neste momento sobre isso, não sei se está completamente virtualizado, o governo da Finlândia também, mas essa plataforma já existe, o X-Road. Então, se quiserem conhecer mais sobre como é que o governo mundial precisa de uma plataforma para se movimentar a nível fiscal, burocrático, eu convido-vos a ver, assistir esse vídeo, que é Estónia, primeiro governo
virtual do mundo. O segundo ponto que devemos ter considerado é, enquanto o Brasil não se libertar da submissão a tais poderes internacionais, todas as medidas propostas e modelos propostos e instaurados serão sempre em prejuízo da própria população. E serão sempre em benefício das grandes corporações transnacionais e sempre em benefício dos traidores da nação Brasil. Lutar contra tais medidas e modelos é uma perca de tempo, porque eles são apenas sintomas de uma causa bem maior e sempre surgirão mais e mais medidas e modelos oriundos da mesma fonte. A reforma da Previdência é um belo exemplo disso. Existem lutas que estão sendo feitas contra a instauração da reforma da Previdência e, obviamente, são lutas que devemos dar o maior prestígio, porque realmente as pessoas estão dedicando muito tempo, energia mental, psicológica, espiritual, até muitas vezes arriscando a própria vida, para impedir que essas medidas sejam impostas aqui no Brasil. Só que quando se consegue parar a imposição de uma dessas medidas, logo surgem outras. E a pessoa passa a vida a lutar contra esses ataques. Muito mais eficaz é se fizermos frente diretamente à fonte de todos esses modelos e todas essas medidas, essas propostas. Quando nós fizemos uma pesquisa mais aprofundada aqui no canal, Daniel Simões, e nós estivemos a trabalhar nesse sentido junto com a professora Fátima Pinel da Universidade Federal Fluminense, nós viemos a descobrir que a fonte da reforma da Previdência é o G10. O G10 foi criado dentro do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e está integrado dentro do próprio BIS, do Banco para Assentamentos Internacionais. O BIS, o Centro do Poder Financeiro Mundial, ele possui imensos tentáculos institucionais. Os principais são o Banco Mundial, o FMI e o G10 e outros menos conhecidos, diversos comitês que estão integrados dentro do BIS. A ideia da reforma da Previdência, ela nasce nos anos 80 dentro do G10. E por que ela nasce dentro do G10? Porque após a crise de 29, começou a surgir uma ideia que é preciso conquistar a estabilidade financeira das instituições financeiras. Não a estabilidade financeira das populações, mas das instituições financeiras. Sempre que houver uma crise, oscilações de mercado, é preciso garantir que as instituições financeiras se mantenham saudáveis, fortes e firmes. Bom, eu acredito que o som não deveria estar muito bom, mas agora já melhorou, com certeza. Eu esqueci de tirar a fonte ali. Então, depois da Conferência de Bretton Woods, em 1944, aconteceu que essa ideia da estabilidade financeira começou a ganhar força. E uma das causas que se identificou para a falta de estabilidade financeira é o envelhecimento das populações. E a partir daí chegou-se à ideia da reforma da Previdência, fazer as pessoas trabalhar mais tempo. Porque com o envelhecimento das populações, o aumento da quantidade de pessoas idosas, existiria menos mão de obra fornecendo tempo para gerar riquezas para os poderosos e fazer as máquinas funcionarem. E então essa ideia da reforma da Previdência, ela surge de forma a fazer com que os velhos trabalhem, ou seja, as pessoas trabalhem a vida toda até morrer, a maior parte delas. Isso nada mais é do que uma medida proposta, modelos instaurados na sociedade e que têm uma raiz. Essa raiz é o BIS. São os tentáculos. Mas como é que esses tentáculos impõem isso dentro das nações?
através dos tratados, dos acordos, dos contratos que são feitos a nível internacional pelas nações. O Brasil assinou diversos acordos e tratados, por exemplo, o Acordo da Basileia, que está dentro do processo da Basileia. Basileia é a cidade da Suíça onde fica a sede do Banco Privado BIS, e o Brasil, através do Banco Central, assinou esse contrato da Basileia. Nós podemos encontrar isso dentro do próprio site do Banco Central. E então, o Brasil, o sistema económico financeiro brasileiro, tem de alinhar com as regulamentações e com as supervisões, com as medidas e os modelos que são criados pelo próprio BIS e pelos seus tentáculos, Banco Mundial, FMI, G10 e os comitês. Se não fizerem isso, sofrem as consequências. Guerras, embargos comerciais, convulsões internas, crises. E é nesse patamar que nós estamos vivendo. Então, para os países recuperarem a soberania nacional, é preciso conhecer profundamente todo o funcionamento desta máquina administrativa, burocrática, financeira e ter coragem para divulgar esta informação, ter coragem para começar a fazer alguma coisa. E isto não é para todos, não. Precisamos nos unir para trazer estas mensagens, estas informações ao de cima. Existem 5 países irmãos de língua portuguesa que estão submissos a todos esses acordos internacionais, a toda esta supremacia dos bancos centrais sobre a soberania nacional. Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde. Trazer estas informações para a língua portuguesa é de extrema importância para que esses países possam ter uma luz de orientação para onde devem direcionar as suas lutas, os seus trabalhos de recuperação da soberania nacional. Talvez seja boa ideia estes 5 países irmãos de língua portuguesa se unirem para recuperar a soberania nacional, expulsar de vez os traidores da pátria e os estrangeiros que buscam simplesmente vampirizar as nações. Então não adianta muito nós estarmos a lutar contra as pedras que são jogadas. Precisamos destruir, cortar relações com os catapultas que jogam as pedras na população. O terceiro ponto que nós devemos ter atenção em todo este processo é: todo o processo histórico envolve imensos indivíduos numa massa com formas de pensar heterogéneas, com modos diferentes de operacionar e com objetivos a curto prazo e imensas vezes diferentes. O que une todos os indivíduos que constituem tal massa elitista é o objetivo de criar um sistema de governo mundial centralizado de controle tecnológico absoluto sobre cada produto, serviço, planta, animal e ser humano. No passo a passo para chegar a tal sistema civilizacional é que acontecem os choques das doxas, das opiniões, os conflitos e as competições pelo poder. Mas podem ter a certeza que se o sistema em si estiver em perigo, eles se unem para lutar contra as forças que colocam esse sistema que busca um governo mundial centralizado para acabarem com os perigos. As lutas de poder, elas são, digamos assim, uma camada superficial deste profundo mecanismo que busca instaurar, fortalecer, solidificar a centralização de um governo mundial. O sistema em que o banco privado BIS, o sistema em que o banco privado BIS, os bancos centrais a ele associados e os seus membros existem, se movimentam,
é um sistema fechado e altamente restrito, que é isso que nós temos vindo a ver com os trabalhos que nós temos vindo a desenvolver aqui no canal. Mais uma vez eu lembro que a tradução de BIS, o nome em inglês é Bank for International Settlements, e muitas vezes traduz-se o nome deste banco para Banco de Compensações Internacionais. Mas o nome verdadeiro, traduzido para a língua portuguesa, é Banco para Assentamentos Internacionais. E assentamentos é o mesmo nome que é usado pelo que o Estado de Israel faz na Palestina para conquistar território. Ele cria assentamentos. Desde o início que Israel cria assentamentos. E esse é o nome que deve ser usado no nome do BIS, porque a criação do BIS está diretamente relacionada com a Segunda Guerra Mundial, o nazismo e a criação do Estado de Israel. Então essa ligação fica ainda mais evidente quando nós traduzimos corretamente o nome BIS para Banco para Assentamentos Internacionais. E este banco privado, porque ele é privado, existem 60 bancos centrais no mundo que são acionistas deste banco. O banco privado BIS, os bancos centrais a ele associados e os seus membros existem e se movimentam em um sistema fechado e altamente restrito, que é isso que nós vamos ver aqui. Além de conceder à instituição imunidades e privilégios em relação às regras nacionais e internacionais que outras instituições e seus respectivos membros são obrigados a seguir, ainda lhes proporciona uma moeda própria, que é o SDF, um sistema acionário próprio, um sistema policial próprio, um tribunal próprio, etc. O documento Status Legal do BIS, na Suíça, escrito em 10 de fevereiro de 1987, com alterações até ao dia 13 de janeiro de 2013, e já traduzido e estudado em artigo anterior, leva em consideração diversos documentos anteriores, incluindo este que nós traduzimos e que vamos estudar de seguida, os estatutos do BIS, declarando a imunidade e os privilégios da instituição e dos seus membros. E nós podemos ver o status legal do BIS, aqui neste link. Vocês, quando entram no blog do canal Daniel Simões, vocês têm acesso aos links, aos documentos oficiais, de onde nós retiramos todas estas informações. E este estatuto, o status legal do BIS, na Suíça, foi estudado neste artigo do dia 31 de julho de 2019, onde ele é longo, é para quem quer realmente entender, estudar, não é para quem lê títulos de notícias e acha que já está sabendo alguma coisa. É para quem estuda e quer entender profundamente como funciona toda esta máquina. Nós fizemos a tradução do status legal do BIS na Suíça e constatámos realmente que existe uma imensa imunidade, privilégios gigantescos em relação à instituição e aos seus membros dentro da Suíça, mas não só dentro da Suíça, em relação a outros países. E fizemos uma análise profunda com algumas imagens do vídeo que nós desenvolvemos, a criação do BIS, em 1930, para entender melhor isso. Então, coisas que nós descobrimos como sendo imunidade e privilégios foram, por exemplo, a personalidade jurídica internacional. A instituição, o BIS, tem uma personalidade jurídica internacional. Ele não pode ser julgado dentro de qualquer país. Para ele ser julgado, alguma ação do BIS ser julgada, ela precisa ir para tribunais internacionais, como o de Nuremberg, e isso só acontece se existir o outro lado, que acusar o BIS de alguma coisa, não estiver integrado dentro do próprio BIS. Porque se for uma instituição, um membro que esteja dentro do próprio BIS, isso é levado para dentro do tribunal privado do BIS e não para um tribunal internacional. A instituição e os seus membros também têm imunidade de jurisdição.
autonomia e liberdade de ação, de reuniões, de discussão e de decisão. Inviolabilidade de todas as infraestruturas, propriedades e terrenos da instituição por parte dos agentes das autoridades públicas suíças. Exercício de supervisão e de poder de polícia sobre as suas instalações. Ou seja, eles têm poder para ter uma polícia própria. E eles próprios se supervisionam a si próprios. Tribunal administrativo do próprio banco com competência exclusiva e final. Imunidade de qualquer medida de execução aos seus bens e ativos, onde quer que se encontrem, para quem os detenha, incluindo apreensão, penhora, congelamento ou qualquer outra medida de execução, de imposição ou sequestro. Simplesmente o Estado suíço não pode pegar e apreender, penhorar qualquer bem ou ativo do BIS. Direito de usar códigos para as suas comunicações oficiais, direito de enviar e receber correspondência por correios ou por malas diplomáticas devidamente identificadas, gozando dos mesmos privilégios e imunidades que os correios. Reparem que estes dois pontos juntos colocam uma, assim, imaginem, dentro de um país existe uma instituição que tem direito de usar códigos internos, e não estamos a falar de códigos infantis, de escuteiros, nós estamos a falar de códigos internacionais do sistema financeiro internacional, que inclui muito dinheiro, muito ouro envolvido de diversos países, e ninguém pode ter acesso, ninguém pode supervisionar o que está sendo feito. Não é claro, porque os únicos que podem supervisionar o que está sendo feito são eles mesmos. Então eles têm também isenção de impostos, de direitos federais suíços, cantonais e comunais, não estando sujeito à tributação dos pagamentos de aluguer das instituições por ele alugadas, de instalações por eles alugadas e ocupadas por seus serviços. As operações do banco estarão isentas na Suíça de todos os impostos e taxas, etc. Isto foram algumas das imunidades e dos privilégios que nós analisamos no status legal do BIS na Suíça. Temos o artigo e temos um vídeo onde fazemos a análise profunda deste status legal. E este status legal do BIS na Suíça levou em consideração diversos documentos, entre eles este que ainda não começámos agora a estudar, que é o status legal, o Estatuto do BIS. Este é um dos documentos, o Estatuto do BIS, um dos documentos que foi levado em consideração para a criação do status legal do BIS na Suíça. Para entendermos com mais profundidade o tipo de instituição a que o sistema financeiro mundial está sujeito, que é o BIS, é indispensável conhecer os estatutos do BIS, escritos em 20 de janeiro de 1930, os quais já receberam 13 atualizações desde então, sendo que a última aconteceu no dia 7 de novembro de 2016. Esta última versão, de 7 de novembro de 2016, é a que irá ser analisada aqui neste vídeo, que foi analisada no artigo que já está no blog. A contextualização histórica da criação do BIS, aqui é o vídeo que nós temos no nosso canal sobre a criação do BIS, é também essencial para um melhor entendimento do que consta nos estatutos. Porque não tem como entender profundamente todo isto, este funcionamento desta máquina toda, se nós não entendemos como é que o BIS foi criado e para que é que foi criado. Sim, isto aqui é a cópia dos estatutos do BIS. Há pouco nós olhámos a cópia do status legal do BIS na Suíça, e aqui são os estatutos. O documento não é muito grande, ele só tem 23 páginas, então deu para fazer uma tradução relativamente rápida. Na seguinte análise do Estatuto do BIS, consideramos artigos anteriores, dos quais demonstramos que o Banco Privado BIS é possuído por 60 bancos acionistas centrais. 60 bancos centrais acionistas. Nós vimos aqui, no próprio site do BIS, ele mostra-nos quais são os 60 bancos centrais acionistas do BIS. Está aqui a lista toda. Quem são os 60?
Nós vamos ver aqui, depois na análise, aqui este artigo, onde nós falamos profundamente, vamos ver como é que acontece a submissão dos bancos centrais ao BIS, através da busca pela estabilidade financeira. Sugiro que também vejam, estudem este artigo. Também tem vídeo. Foi criado em 15 de agosto de 2019. Nós vamos ver que, apesar de existirem 60 bancos centrais acionistas, pelos estatutos do BIS, nós compreendemos que existem 6 bancos centrais, ou seja, 6 países, que são o núcleo central do BIS. Então, existe um núcleo central de poder dentro do BIS, dentro destes 60 bancos centrais acionistas. E nós vamos descobrir que 6 deles possuem mais de 55% das ações. Então, cada vez mais nos aproximamos do centro de poder do BIS. Antes de começar a análise do Estatuto do BIS, eu vou dar aqui uma visita, como é que está aqui no Facebook. E, ok. Vamos em frente. E vamos descobrir coisas muito interessantes através do Estatuto do BIS. No artigo 1º diz: constitui, sob o nome do Banco de Compensações Internacionais, a partir daqui será chamado banco, simplesmente, uma companhia limitada por ações. Mais uma vez eu digo, o nome, a tradução certa para português não é Banco de Compensações Internacionais. É Banco para Assentamentos Internacionais. Porque está diretamente ligado com a criação do Estado de Israel e a Segunda Guerra Mundial e os assentamentos que Israel ainda hoje impõe no território palestino. Então o artigo 1 diz: constitui sob o nome do BIS uma companhia limitada por ações. Mais uma vez comprovamos que o BIS é privado e, possuindo ações, seus donos são acionistas do mesmo. No artigo 4, claro que nós não vimos todos os artigos, saltámos artigos. Se quiserem fazer uma análise detalhada de todos os artigos que constituem o Estatuto, convido-os a entrar no link que vocês podem entrar por aqui, Estatutos do BIS, e ver ao detalhe. O artigo 4 diz: o capital autorizado do banco, ou seja, do BIS, será de 3 milhares de milhões de Special Drawing Rights, que é o SDR, a moeda do BIS, ou a moeda que transita na bolha financeira, nesse sistema financeiro fechado que circula entre os bancos centrais. O Special Drawing Rights é a moeda que circula entre os bancos centrais do mundo que são acionistas do BIS ou associados ao BIS. São 192 países associados ao BIS, tendo 60 deles sócios. E sendo que 6 deles possuem mais de 55% das ações do BIS. Mais adiante nós vamos ver quem são estes 6. E, entre esses bancos centrais, dentro deste sistema financeiro, circula uma moeda própria. É uma bolha, é um sistema financeiro fechado, ao qual nós não temos acesso. O título do dinheiro, o nome do dinheiro, traduz para direitos de saques especiais. Olha aí, direitos de saques especiais. Ou seja, os bancos centrais têm direito a fazer saques especiais através do BIS. Por isso é que o dinheiro se chama SDR. Então, relendo o artigo, o capital autorizado do BIS será de 3 milhares de milhões de SDR, conforme definido periodicamente pelo FMI. O BIS possui uma moeda própria, com a qual realiza movimentos de e para os bancos centrais e instituições financeiras nomeadas e não contestadas por estes mesmos bancos centrais e da mesma nacionalidade destes. O SDR, o link não estava... porque o link ele precisa abrir uma nova aba, né? E às vezes eu não deixo isso ativo. O SDR é um ativo de reserva internacional criado pelo FMI em 1969 para complementar as reservas oficiais dos seus países membros.
E nós podemos ver aqui, dentro do site do Fundo Monetário Internacional, do FMI, que existe todo um histórico e descrição do que é esta moeda, como é que ela funciona. Quem quiser pode mergulhar aqui dentro para poder entender mais profundamente o que é o SDR. E ele foi criado em 1969 pelo BIS. Até o momento, 204,2 bilhões de SDR, que é o equivalente a 291 bilhões de dólares, que é o equivalente a 1,64 trilhões de reais, foram alocados aos membros, incluindo 182 bilhões de SDR alocados em 2009, após a crise financeira global. Então vamos aqui traduzir um pouco o que é que está aqui dizendo. Existem cerca de 3 milhares de milhões de SDRs e já foram alocados, ou seja, alugados, evidentemente com juros, aos bancos centrais, cerca de 204 bilhões de SDR, que corresponde a 291 bilhões de dólares, que corresponde a 1,164 trilhões de reais aos membros, incluindo mais 182,6 bilhões de SDR alocados em 2009 após a crise financeira global. Os bancos centrais devem ao BIS. São empréstimos que os bancos centrais têm para com o BIS. Dívida. Como é que esta dívida é paga? Já surge a pergunta. Como é que esta dívida é paga? Lembrem-se que há pouco tempo, eu vou aqui abrir o blog, há pouco tempo nós lançámos um artigo acerca de uma notícia que ainda iremos fazer um vídeo só sobre isso. Há pouco tempo foi lançado a PLC do Banco Central do Brasil, uma proposta de lei complementar que visa salvar instituições financeiras do Brasil com dinheiro público. Isto foi apresentada pelo Banco Central do Brasil no dia 23 de dezembro de 2019. Então, esta proposta de lei complementar, que visa salvar instituições financeiras no Brasil, apresentada pelo Banco Central do Brasil, ela visa salvar as instituições financeiras com dinheiro público. Ora, o que nós estamos aqui a ver é que os bancos centrais, eles devem ao BIS empréstimos que foram feitos. Aqui diz alocação de dinheiro alugado com juros. Quem paga isto? O povo. Nós já fizemos aqui mergulhos dentro das emissões dos títulos de dívida e chegámos a valores acima de 300 bilhões de reais. Ou seja, quase 1/3 de trilhão de reais em dívida gerada pelo país mais rico do mundo, o Brasil. Por que é que o país mais rico do mundo, em questão de água, de minérios, está gerando tanta dívida? Porque o devedor fica nas mãos de a quem está devendo. O Brasil está nas mãos dos seus credores. Por isso é que o Brasil é obrigado a assinar acordos, tratados e submeter-se a este poder internacional. E nós vemos que estes empréstimos gigantescos são feitos com o Banco Central em SDR. Neste caso, os títulos de dívida não. Os títulos de dívida é outra coisa, que é emitida pelo governo pela Corporação Estado da República Federativa do Brasil, dentro da Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos, como nós já vimos em artigos passados e vídeos passados. Aqui nós estamos a falar de dinheiro que circula entre bancos centrais, que é alocado, emprestado aos bancos centrais. Quanto é que o Banco Central do Brasil está devendo ao BIS? E como é que esse valor é pago? O valor do SDR é baseado em uma cesta de 5 moedas. O dólar dos Estados Unidos, o euro, o renminbi chinês, o iene japonês e a libra esterlina.
Um SDR é equivalente a 0,58252 dólares, mais 0,38671 euros, mais 11.900 ienes do Japão, mais 0,085946 libras, mais 1,0174 renminbi chineses, conforme aprovado pelo Conselho Executivo do FMI a partir de 1 de outubro de 2016. Esta decisão está sujeita à revisão a cada 5 anos. Isto é o nota em rodapé no estatuto. É assim que é calculado o valor de um SDR. Nós podemos ver no próprio Google, uma coisa bem simples, quanto é que vale o SDR, né? Direitos especiais de giro, né? Que é como eles chamam, 5,92. Aqui, uma libra esterlina. Isto em libras esterlinas, né? O valor do SDR à esquerda e o valor da libra esterlina à direita em relação ao real. Um SDR vale 5,62 e a libra 5,39. Ou seja, nós vemos que o SDR ele vale mais que a própria libra esterlina. Aqui eles traduzem como direitos especiais de giro, mas não é essa a tradução. Eu acho interessante que as traduções para português, muitas vezes elas dissimulam a real nomenclatura das coisas. E isso dificulta às vezes o entendimento da raiz do que está sendo apresentado a nós, não é? Então o artigo 4 na linha 2 diz: será dividido em 600 mil ações de igual valor nominal, consistindo em 3 parcelas de 200 mil ações cada. O banco, né? O banco será dividido em 600 mil ações, dividido em 3 parcelas de 200 mil ações cada. Ficamos então a saber que o banco privado do BIS está dividido em 600 mil ações entre os seus bancos centrais acionistas. Mas o artigo 5º e o artigo 6º dizem o seguinte: as 2 primeiras parcelas de 200 mil ações cada uma já foram emitidas, ou seja, só foram emitidas 400 mil ações. E o artigo 6 esclarece: o Conselho, mediante decisão tomada por maioria dos 2/3, poderá, quando julgar conveniente, emitir em uma ou mais ocasiões uma terceira parcela de 200 mil ações e distribui-las de acordo com o disposto no artigo 8º. Ou seja, até agora foram emitidas 400 mil ações do Banco BIS, sendo que o total é de 600 mil ações. Estas ações são distribuídas entre os 60 bancos centrais acionistas do BIS, sendo que 6 deles possuem mais de 55%, que ainda vamos ver isso aqui com mais detalhe. Na data em que esta versão dos estatutos do BIS foi emitida, no dia 1 de outubro de 2016, 400 mil ações das 600 mil tinham sido emitidas, faltando serem emitidas 200 mil. Estas ações, como explicado no artigo 6, poderão ser lançadas futuramente mediante decisão de 2/3 do Conselho de 60 presidentes governadores dos bancos centrais acionistas do BIS. E o artigo 8º diz-nos o seguinte: 1. O capital do banco poderá ser aumentado ou reduzido sob proposta do Conselho, deliberado por maioria de 2/3 e adotada por maioria de 2/3 da Assembleia Geral. 2. No caso de um aumento do capital autorizado do banco e de uma nova emissão de ações, a distribuição entre países será decidida por maioria de 2/3 do Conselho. Os bancos centrais da Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos da América ou alguma outra instituição financeira dos países nomeados, aceitável pelos bancos centrais anteriores, terão o direito de assinar ou providenciar a assinatura em proporções iguais de pelo menos 55% das ações adicionais. Então aqui já nos está revelado quem são os 6 bancos centrais que controlam o BIS. Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos da América. Estes são os países que constituem o núcleo central de poder do Banco Privado BIS. O artigo 11 diz o seguinte: a responsabilidade dos acionistas é limitada ao valor nominal de suas ações. Ou seja, o poder dos acionistas está de acordo com a quantidade de ações que possuem. Ora, se estes possuem pelo menos 55% das ações do BIS, então quer dizer que o poder de decisão está na mão destes 6.
O artigo 8º revela que o núcleo central do BIS é constituído pelos 6 sócios majoritários do BIS, com, no mínimo, 55% das ações emitidas. Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos. Ainda estamos procurando fazer um paralelo entre o núcleo central do BIS e os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Porque, quando nós olhamos, o Conselho de Segurança da ONU possui 3 membros, ou 2, que não estão nestes 6 do núcleo central do BIS. Aqui, vamos ver aqui, onde é que está, quem são os membros do... Aí, que agora de repente... Não é aqui que está. Pensava que era aqui. Estava a lista do Conselho de Segurança da ONU, que é constituída por Estados Unidos, China, Rússia, e agora estou me esquecendo quem são os outros. Aqui, vamos ver aqui. Estamos pesquisando, aprendendo. Agora, de repente, faltou-me o nome, a lista. É mesmo assim, é para vocês verem o trabalho que eu tenho a pesquisar estas coisas. Com certeza, alguns de vocês que estão ouvindo sabem quem são, né? Deixa eu ver se alguém escreveu. Não, ninguém escreveu. Mas o Conselho de... Se calhar eu até escrevi aqui, não? Pois, eu escrevi aqui. Estou aqui... Compliquei, né? Então pronto, o Conselho de Segurança da ONU é constituído dos Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. 5 países. Podemos observar, no entanto, que ambos têm em comum os seguintes membros: Estados Unidos, Reino Unido e França. Ou seja, os únicos países em comum entre os 6 países majoritários do BIS e o Conselho de Segurança da ONU são estes 3. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Ainda me estou a rir que eu estava complicando e está tudo escrito aqui, né? O artigo 11 clarifica ainda que quanto maior o valor nominal de ações que os bancos centrais acionistas possuem, mais poder e responsabilidade têm. Ver também no artigo 44, que chegaremos lá. O Japão faz parte da lista inicial de sócios majoritários do BIS, mas renunciou em 1951, como nós podemos ver aqui através de artigos dentro da Universidade de Princeton. Então é muito interessante isso, não é? Porque em questão do núcleo central do BIS, nós encontramos 6 países. No Conselho de Segurança da ONU, nós encontramos 5 países. E existem 3 países em comum nestes poderes. Então nós podemos já começar a ver um padrão aqui e dizer, sem margem de erro, que o poder está centralizado nos Estados Unidos, no Reino Unido e na França. Nos Estados Unidos nós temos a Reserva Federal Americana, temos o Pentágono. No Reino Unido nós temos o City of London, onde tem o banco N.M. Rothschild & Son. Já conseguimos fazer algumas pontes aqui. O artigo 8º diz o seguinte: na terceira linha, ao estender convites para subscrever o montante do aumento de capital não captado pelos bancos referido na cláusula 2, será considerado pelo Conselho a conveniência de associar ao Banco BIS o maior número possível de bancos centrais que contribuem substancialmente para a cooperação monetária internacional e para as atividades do banco. Ou seja, as ações que não forem adquiridas pelos bancos centrais preferenciais da Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos são vendidas aos restantes 54 bancos centrais, correspondente a estes um máximo de 45% das ações. Agora vejam qual o poder de decisão que existe aqui. Estamos a falar de comissões e comitês que integram o núcleo do BIS, e dentro do núcleo do BIS nós temos um núcleo central constituído por 6 países, que possuem mais de 55% das ações. O artigo 13º diz: as ações terão direitos iguais de participação nos lucros do banco em qualquer distribuição de ativos nos termos dos artigos 51, 52 e 53 dos estatutos. Então nós já podemos concluir que o BIS dá lucro. Não é? Claro, é uma empresa
se é uma empresa privada e possui ações, o objetivo é dar lucro. E este lucro é distribuído pelos seus bancos centrais acionistas de acordo com a porcentagem de ações que possuam, como em qualquer empresa. Aí surgem as questões: que tipo de investimentos são feitos pelo BIS, além dos empréstimos realizados a países? E como é que este tipo de investimentos geram lucros? Olha, nós aqui em cima, nós vimos aqui que são feitos empréstimos, não é? Alocações, como eu estava a dizer aqui, de SDR aos bancos centrais. Os bancos centrais, ao alocarem SDR, vão ter que devolver, pagar com juros. Então, esta é uma das formas que o Banco Central, o BIS, tem de dar lucro. Uma das formas, porque existem outras, porque eles fazem investimentos em várias coisas. E nós vimos que uma das maneiras que tem é isto assim, ó. Nós tivemos a ver este artigo ontem, no vídeo, na live que nós fizemos ontem, que já está no canal. Em 1998, ou seja, um ano depois de o Banco Central do Brasil se comprometer, passar a ser acionista do BIS, um ano depois, o Banco Central do Brasil cria uma dívida de 53 bilhões de reais com 19 bancos centrais através do BIS. Quanto é que o Banco Central teve que pagar em juros disto? Como é que foi pago? De onde veio o dinheiro para pagar esta dívida? Já foi paga? Como é que está toda esta situação? Então, esta é uma das maneiras que o BIS dá lucro. Artigo 15. Intencionalmente disposto antes do artigo 14 para fins de análise, certo? Ou seja, nós colocamos o artigo 15 e depois colocamos o 14 para podermos analisar melhor. As ações podem ser subscritas ou adquiridas apenas por bancos centrais ou por instituições financeiras nomeadas pelo Conselho de acordo com os termos e condições estabelecidos no artigo 14. E o artigo 14 diz o seguinte: a propriedade das ações do banco não confere direito de voto ou representação na Assembleia Geral. O direito de representação e de voto, proporcional ao número de ações subscritas em cada país, pode ser exercido pelo Banco Central desse país ou por seu nomeado. Caso o Banco Central de qualquer país não deseje exercer esses direitos, eles podem ser exercidos por uma instituição financeira de reputação amplamente reconhecida e da mesma nacionalidade, nomeada pelo Conselho e não contestada pelo Banco Central do país em questão. Nos casos em que não houver Banco Central, esses direitos poderão ser exercidos, se o Conselho considerar adequado, por uma instituição financeira apropriada do país em questão, nomeado pelo Conselho. Ou seja, outras instituições financeiras podem possuir ações do BIS ou exercer funções dentro do BIS, desde que nomeadas e não contestadas pelo Banco Central do país de origem destas instituições financeiras. Aparentemente, as instituições privadas que antes de 2001 possuíam ações do BIS, ver o artigo 18A, não precisaram ser nomeadas e não contestadas pelos bancos centrais dos seus respectivos países. Nós vimos aqui que, e ainda vamos ver isso agora mais adiante, que existiam instituições financeiras que possuíam ações do BIS, mas que, se não me engano, no dia 22 de setembro de 2003, começando numa primeira fase em agosto de 2002, começou a ser retiradas as ações que estavam nas mãos de instituições financeiras que não eram bancos centrais. E pagou-se, obviamente, ainda vamos ver isso aqui mais adiante, e hoje em dia as ações só estão nas mãos de bancos centrais. Artigo 18A, provisões transitórias. De acordo com as resoluções da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 8 de janeiro de 2001 e com o objetivo de implementar o artigo 15 dos Estatutos, conforme emendado, o banco recomprará compulsoriamente cada ação que, a partir desta data, esteja registrada em um nome de um acionista que não seja um banco central, um acionista privado, mediante pagamento de remuneração de 16 mil francos suíços por cada ação. E aqui voltamos outra vez ao mesmo link que estava aberto, onde é anunciado
a retirada de ações das mãos de instituições que não sejam bancos centrais. E foi paga a estas instituições 16 mil francos suíços por cada ação. E aqui surgem contas muito interessantes. Antes de 2001 existiam 72.648 mil ações, mais uma vez, esta informação aqui, dentro do mesmo link, existiam 72.648 ações do BIS na posse de privados, sendo que os bancos centrais detinham 100% dos direitos de votos no BIS e 86,27% dos direitos de propriedade sobre o total de ações do BIS. Por determinação do Tribunal Arbitrário de Haia, em Den Haag, isto aqui, todos estes links estão mostrando isto que está aqui dizendo, estas ações na posse de privados foram compulsoriamente recompradas por 16 mil francos à ação. Ora, nós fizemos umas contas, né? 16 mil francos dá cerca de 64 mil reais. Existiam 72.648 ações, ou seja, foram pagos a instituições financeiras para recuperar as ações, cerca de mais de 4 bilhões e meio de reais. E estas ações foram distribuídas pelos bancos centrais acionistas do Banco Privado BIS. Hoje, apenas bancos centrais possuem ações do BIS. Eu não consegui fazer um levantamento de quem eram estas instituições privadas, estas instituições financeiras privadas que possuíam ações do BIS e que receberam este valor. Não consegui fazer ainda, não dá, sou só não consigo ver todos os detalhes. O documento retirada de todas as ações do BIS detidas por acionistas privados esclarece porque o novo artigo 18A foi inserido como regra transitória. Está aqui neste documento que está abrindo. É um documento pequeno, tem 5 páginas. Como podem ver, isto é um trabalho. Nós temos que andar a saltar de documentos, traduzir e trazer as informações que estão dentro destes documentos para entendermos todo este processo. Então, este documento, retirado de todas as ações do BIS detida por acionistas privados, esclarece porque o novo artigo 18A foi inserido como regra transitória. O mesmo documento ainda informa que quem calculou o valor a ser pago por cada ação foi JP Morgan e Companhia SA. Isto aqui está mal aqui. E que a justiça do preço foi confirmada por Arthur Andersen. Detalhe nisto. No período em que Hitler e o partido nazi ganhavam força e poder militar na Alemanha, um consórcio de bancos de investimentos americanos e europeus injetavam ouro no Banco do Reich, o Banco Central Alemão daquele tempo, através do BIS. Olha bem o que é que está aqui dizendo, para quem ainda não ouviu falar nisto. No período em que Hitler e o partido nazi ganhavam força e poder militar na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial, no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, um consórcio de bancos de investimentos norte-americanos e europeus injetavam ouro no Banco do Reich, o Banco Central Alemão daquele tempo, através do BIS. Havia ouro financiando Hitler e o partido nazi. Como é que acham que uma Alemanha que estava destroçada por uma Primeira Guerra Mundial, atulhada em dívidas externas, conseguiu criar um exército que iria dominar a Europa toda, exceto a Suíça? Não, o poder para conseguir criar esse tipo de exército não surge por acaso. E nós tivemos já a fazer um vídeo no qual nós estivemos examinando, estudando profundamente os relatórios do Banco de Londres relacionados ao Banco Internacional, ao BIS, isto para o período de 39 e 45, entre 1939 e 45. E aqui está tudo descrito. Nós já fizemos vídeo, temos artigos mostrando estes documentos e a análise profunda destes documentos, mostrando que Hitler e o partido nazi foram financiados pelos aliados. Existem sim documentos que provam isso. E é só mergulhar dentro do canal Daniel Simões, dentro do blog, dentro dos vídeos, e vocês vão ver os documentos oficiais que comprovam isso. Aliás, o próprio BIS tem
dentro do site falando sobre isso, justificando-se sobre isso. Mas existem registros bem específicos daquele tempo nos relatórios do Banco de Inglaterra. Então, isto aqui não é teoria, é comprovado, está descrito nos relatórios do Banco de Inglaterra daquele tempo, entre 39 e 1945. Vocês viram aqui. Esta imagem que está aqui, deste documento, que nós já traduzimos e já analisámos aqui no canal de Daniel Simões, ele está escrito à máquina. Isso aqui não é teoria. Isso aqui é comprovado. Comprovadamente. É bom aqui mostrar, já que estamos entrando aqui nesse detalhe, mostrar o artigo onde nós fazemos esse estudo, que há de estar aqui, Ouro Nazi do BIS. Tradução exclusiva para a língua portuguesa das atas do Banco de Inglaterra de 1939 e 45. A verdadeira história aqui sendo revelada. E nós vimos que é admitido pelo Banco Privado BIS, neste link aqui, é admitido pelo próprio BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, e também pelo Banco de Inglaterra, naquela imagem, naqueles relatórios escritos à máquina, que o ouro depositado neste último, pertencente aos bancos centrais de países europeus recém-invadidos pela Alemanha nazi, foi transferido para os cofres do Reichsbank, o Banco Central Alemão, durante a Segunda Guerra Mundial, com o devido consentimento daquelas duas instituições financeiras. Obviamente que só conseguimos descobrir e comprovar isto em antigos registros oficiais. Estes registros oficiais, que nós mencionamos aqui tem no BIS, vocês se colocarem no site do BIS Nazi Gold, vão aparecer 20 itens, 20 documentos e sites falando sobre isso. O próprio BIS se justificando sobre esse movimento que aconteceu, que começa no período entre guerras e continua durante o período da Segunda Guerra Mundial, esse movimento de ouro dos aliados para o Banco Central nazi. Está aqui 20 documentos e sites de justificação sobre isso. Já muita tinta rolou sobre isso, apesar de não ser conhecido amplamente. Aqui, dentro do Banco de Inglaterra, o que eles estão pedindo para eu acionar os cookies é porque eu, quando visito sites, por uma questão de segurança, eu cancelo os cookies. Aí, depois, se eu volto lá, não abre com jeito. Ou seja, dentro do Banco de Inglaterra, existem os arquivos do Banco de Inglaterra. Ok. E nestes arquivos, está aqui dizendo, são 95 mil registros, né, que vão desde 1694. Aí vocês podem entrar por aqui e mergulhar dentro de todos estes registros, que são muitos, muitos mesmo. Aqui, ó. Vocês podem começar por aqui, que 1694, né? E vai por aí afora até ao ano 2000. Isto é a primeira página apenas de 61 páginas. Então, uma busca destes arquivos é muito interessante, mas dá muito trabalho encontrar as coisas e depois ainda por cima traduzir. Porque como vocês viram, aquela imagem dos relatórios do Banco de Inglaterra está escrita à máquina. Aquilo não tem como copiar, lançar no tradutor Google e corrigir a tradução, não. Eu tenho que ler e escrever, fazer uma tradução direta, à mão, palavra por palavra, porque não tem como copiar. Então isso dá muito trabalho. Então, pronto, nós estamos aqui a ver que toda essa retirada de ações do BIS, detida por acionistas privados, e ficar estas ações apenas na mão de bancos centrais, foi realizada com a participação do JP Morgan Companhia S.A., que foi a mesma instituição, neste caso com o nome JP Morgan Company, através da qual foram feitas os depósitos, as transferências de ouro dos aliados para o Banco Central Alemão nazi, na altura. Que é o JP Morgan,
Ou seja, o consórcio de bancos de investimento norte-americanos e europeus foi coordenado por JP Morgan Company. E isto aqui acho que vamos ter novamente ao mesmo relatório, né? Acho que sim. É o mesmo. Porque está lá, nesse relatório está dizendo qual foi a participação do JP Morgan Company, que é uma instituição de investimentos bancários e comerciais norte-americana. JP Morgan Jr. foi um dos presentes na conferência de Haia, onde o Plano Young foi apresentado. O Plano Young também, vocês podem ver parte dessa história dentro do site do BIS. O site do BIS tem uma tabela cronológica com muita informação. O Plano Young é dentro deste Plano Young que é criado o BIS, em 1930. Através de determinações de dívidas à Alemanha, dívidas impagáveis que geraram a Segunda Guerra Mundial. O artigo 19 diz o seguinte: as operações do banco devem estar em conformidade com a política monetária dos bancos centrais dos países em questão, antes de qualquer operação financeira ser realizada pelo ou em nome do banco em um determinado mercado ou em uma determinada moeda. O Conselho considerará o Banco Central ou bancos centrais diretamente interessados uma oportunidade de discordar. Eu estou aqui olhando e vou saltar algumas coisas para que o vídeo não fique muito grande e vou pegar nos pontos mais importantes. Aqui o artigo 21 é muito interessante. Ele diz: o Conselho determinará a natureza das operações a serem realizadas pelo banco. O banco pode, em particular, comprar. Reparem bem o que é que está aqui a dizer. O banco, o BIS, pode comprar e vender moedas ou barras de ouro por conta própria ou por conta dos bancos centrais. Manter ouro por conta própria sob reserva dos bancos centrais. Aceitar a custódia de ouro por conta dos bancos centrais. Adiantar ou emprestar aos bancos centrais sobre o ouro, letras de câmbio e outras obrigações de curto prazo de liquidez primária ou outros valores mobiliários aprovados. Desconto, redescontagem, compra ou venda, com ou sem letras de câmbio de endosso, cheques e outras obrigações de liquidez primária de curto prazo, incluindo letras do Tesouro e outros títulos governamentais de curto prazo atualmente comercializáveis. Então existem muitas coisas que o Banco BIS podem fazer e destas surgem estas questões. Sob a linha B, existe ouro do BIS no Banco Central do Brasil? Será que existe ouro do BIS no Banco Central do Brasil? Se sim, quanto? E porquê? Porque na linha B nós lemos que o BIS pode manter ouro por conta própria sob reserva nos bancos centrais. Então será que existe ouro do BIS no Banco Central do Brasil? Quanto? E porquê que está lá? A linha C, ela diz o seguinte: o BIS pode aceitar a custódia de ouro por conta dos bancos centrais. Então nós questionamos: existe ouro do Banco Central do Brasil no BIS? Se sim, quanto e porquê? A linha D ela diz que o BIS pode adiantar ou emprestar aos bancos centrais sobre ouro, letras de câmbio e outras obrigações de curto prazo, de liquidez primária ou outros valores mobiliários aprovados. Então nós questionamos: foram realizadas algumas operações financeiras entre o BIS e o Banco Central do Brasil que colocassem este como devedor daquele? O Banco do Brasil, o Banco Central do Brasil, está devendo ao BIS? A linha I, ela diz que o BIS pode abrir e manter contas correntes ou de depósitos em bancos centrais. Então aí surge a questão: existe alguma conta corrente do BIS aberta no Banco Central do Brasil? Porquê? Quanto está depositado na mesma? Qual a origem desses depósitos? Então quer dizer, o BIS pode ter dinheiro, ouro, espalhado pelo mundo todo. E os bancos centrais do mundo podem todos estar a dever ao BIS. A linha J1, que diz que o BIS pode aceitar depósitos de bancos centrais em conta corrente ou depósito. Aí surge a pergunta: existe algum depósito do Banco Central do Brasil no BIS? Nós não sabemos nada disto, não ouvimos falar nada disto nas notícias. Artigo 22. E eu vou fazer aqui um parênteses. O meu computador ele já está quase a ficar sem bateria, porque nós sabemos que os computadores chegam uma hora que as baterias não duram muito e eu vou ter que recarregar. Possivelmente ele vai ficar com ruído, mas aí eu deixo só um tempinho. Dá para ouvir a minha voz com algum ruído, mas dá para continuar.
Artigo 22. Qualquer uma das operações que o banco está autorizado a realizar com bancos centrais, nos termos do artigo anterior, pode ser realizada com bancos, banqueiros, corporações ou indivíduos de qualquer país, desde que o Banco Central desse país não se oponha. Ou seja, o BIS apenas faz operações com bancos centrais ou com instituições e indivíduos aprovados por estes. Para o BIS, ações serem feitas com outras instituições, são usados os tentáculos do BIS, o FMI, o Banco Mundial, o G10, os comitês do próprio BIS. Artigo 23. O banco pode celebrar acordos especiais com bancos centrais para facilitar a liquidação de transações internacionais entre eles. Para esse fim, ele pode providenciar com os bancos centrais que o ouro seja reservado para a sua conta e transferível em seu pedido para abrir contas através das quais os bancos centrais possam transferir seus ativos de uma moeda para outra e tomar as outras medidas que o Conselho julgar conveniente dentro dos limites dos poderes conferidos a estes estatutos. Os princípios e regras que regem essas contas serão fixados pelo Conselho. Ou seja, as transações internacionais entre bancos centrais são feitas através do BIS e sob as regras do BIS. Poderão os bancos centrais realizar operações financeiras entre eles sem passar pelo BIS? Não, porque não existe autonomia dos bancos centrais. Os bancos centrais são tentáculos do BIS. O Banco Central simplesmente é o BIS dentro do país. Simplesmente. E isso é uma das coisas que precisam ser desconstruídas em todo este processo de recuperação da soberania nacional. Porque quando a missão Otto Niemeyer veio ao Brasil nos anos 30 e sugeriu a criação de um banco central aqui no Brasil, quem realizava as operações que hoje são realizadas pelo Banco Central era o Banco do Brasil. E esse poder foi tirado do Banco do Brasil e passou para o Banco Central, que era uma representação do BIS aqui no Brasil. E essa parte da história precisa ser conhecida. Ou seja, o Brasil, o sistema financeiro brasileiro, perdeu a sua autonomia nacional, independentemente de ser eficaz ou não ser, ou corrupto ou não ser, não sei como é que era a história. Sempre existiu corrupções, obviamente, mas eu não tenho detalhes sobre como é que funcionava o Banco do Brasil antes da chegada do Banco Central do Brasil, mas o que é certo é que o sistema financeiro nacional perde a sua autonomia ao ceder os poderes do Banco do Brasil para o Banco Central. E o Banco Central não é brasileiro. O Banco Central do Brasil não é do Brasil. O Banco Central do Brasil é do BIS. E o Banco Central é que controla a Corporação-Estado República Federativa do Brasil. E é isso que é preciso entender neste esquema. O cidadão é do BIS. O cidadão é propriedade, o corpo do cidadão, e eles querem que a mente também, é propriedade da República Federativa do Brasil, a Corporação-Estado. E essa Corporação-Estado é controlada pelo Banco Central do BIS, que se chama Banco Central do Brasil, mas não é do Brasil. Então aí nós vemos o que é que acontece quando é feito o registro de nascimento dos bebés. Está-se entregando como propriedade aquela pessoa para ser um cidadão. Cidadão, a palavra cidadão, verdadeiramente ela quer dizer propriedade de uma corporação-Estado. Neste momento é o que está querendo dizer. Artigo 27. O Conselho será composto da seguinte forma. Atualmente, os governadores dos bancos centrais da Bélgica, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália e Estados Unidos da América, doravante dominados diretores ex officio. Confirmada mais uma vez a supremacia dentro do BIS destes 6 países, um núcleo central do poder no centro do poder financeiro internacional. O artigo 31. As reuniões do Conselho serão realizadas pelo menos 6 vezes por ano. Pelo menos 4 deles devem ser na sede do banco. Os trabalhos sincronísticos entre bancos centrais são intensos. As decisões, as medidas adotadas pelo Banco Central do Brasil não são à toa, não são individuais. Elas fazem parte de uma rede de decisões. É um sistema financeiro global, que ainda não concretizado completamente, não requer menos dedicação do que isso. Ou seja, o presidente do Banco Central do Brasil, ele vai, no mínimo, 2 vezes
uma vez em cada 2 meses para reuniões no BIS. Vai para a Suíça. O presidente do Banco Central do Brasil vai pelo menos uma vez em cada 2 meses à Suíça para reuniões, receber orientações, participar sobre decisões sobre os rumos do sistema financeiro e receber orientações sobre como é que deve direcionar o sistema financeiro aqui no Brasil. Isso é coisa que a maior parte da população não sabe. Essas visitas, essas viagens à Suíça do presidente do Banco Central do Brasil. No artigo 34, os membros do Conselho de Administração poderão receber, além de despesas diretas, uma taxa pela participação na reunião e ou uma remuneração cujos valores serão fixados pelo Conselho, sujeitos à aprovação da Assembleia Geral. Ou seja, os presidentes, governadores dos bancos centrais são remunerados por participarem das atividades do BIS. Quando serão tais remunerações? Quanto é que recebem esses caras? De onde é que vem esse dinheiro? A origem. A origem são os lucros do BIS. Como é que o BIS obtém lucros? Através dos empréstimos que faz aos bancos centrais, de investimentos que faz. Como acontece todo esse processo? Artigo 44. As Assembleias Gerais do Banco poderão ser assistidas por nomeados dos bancos centrais ou outras instituições financeiras referidas no artigo 14. Os direitos de voto serão proporcionais ao número de ações subscritas no país de cada instituição representada na reunião. Como acima comentado sobre os artigos 8 e 11, quanto mais ações do BIS o banco ou o país possui, maior o seu poder de decisão, votação. Considerando que os bancos centrais da Bélgica, Inglaterra, França, Alemanha, Itália e Estados Unidos da América possuem mais de 55% das ações do BIS, mais uma vez vemos reforçado o poder centralizado nestas 6 instituições países dentro do BIS. O artigo 50 diz-nos o seguinte: as contas e o balanço patrimonial devem ser auditados por auditores independentes. Os auditores terão plenos poderes para examinar todos os livros e contas do banco e exigir informações completas sobre todas as suas transações. Os auditores reportarão ao Conselho e à Assembleia Geral. Aí surge a questão: quem foram, são e serão estes auditores independentes? Ora, uma vez que o BIS possui total independência administrativa, judicial, etc., não admira que estes auditores, em vez de apresentar os relatórios das suas auditorias a alguma entidade exterior ao BIS, os apresentam ao próprio BIS. Então estão chamando auditores independentes, mas depois estes auditores independentes vão se reportar ao Conselho e à Assembleia Geral. Então, como assim? Os auditores são nomeados por quem? Pertencem a quem? É um ciclo fechado. É isso que nós verificamos. O artigo 51 diz: os lucros líquidos anuais do banco serão aplicados da seguinte forma. Então nós vemos que existem lucros líquidos anuais do banco. Mas surge sempre aquela questão: de onde vêm estes lucros? Como são obtidos estes lucros? Quem paga estes lucros? E são obtidos da seguinte forma, são aplicados os lucros da seguinte forma: 5% do lucro líquido ou proporção de 5%, conforme necessário para o efeito, será pago a um fundo de reserva denominado Fundo de Reserva Legal, até que este fundo atinja uma quantia igual em valor a 10% do valor capital integralizado do banco no momento. Surgem as perguntas: quanto é o valor atual do capital integralizado do BIS? Quanto é o valor atual do capital no Fundo de Reserva Legal? Porque se o banco dá lucro, a quantidade de capital integralizado no BIS aumenta, com certeza, né? E aumenta e vai aumentando cada vez mais. A proporção deve ser assim gigantesca pelos lucros que nós vemos anuais que os bancos têm. Bancos, não estamos a falar de Banco Central, estamos a falar de bancos. Os bancos todos os anos aumentam os lucros. Quanto é que será os lucros do BIS? Artigo 51. Posteriormente, o lucro líquido será aplicado no pagamento de dividendos declarados pela Assembleia Geral ou mediante proposta do Conselho de Administração. A parcela do lucro líquido assim aplicado levará em conta o valor, se houver, que o Conselho decide sacar do Fundo Especial de Reserva de Dividendos do Banco, de acordo com o artigo 52. Eu vou ter que ligar a carga no computador, possivelmente vai começar a fazer ruído
Mas já estamos no final do vídeo, dá para terminar. Quanto é o valor atual do Fundo Especial de Reserva de Dividendos do BIS? Verificar quanto é que está faltando aqui. Não é muito, está faltando pouco para terminar. Artigo 51, depois de fazer... Vamos saltar aqui alguns. Deixem-me ver aqui se dá para... Porque já estamos aqui no final. Diz aqui no artigo 56, para os fins destes estatutos, Banco Central, o banco ou o sistema bancário de qualquer país, ou qual foi confiado o dever de regular o volume de moeda e crédito nesse país, ou num sistema de Banco Central transfronteiriço, os bancos centrais nacionais e a instituição bancária comum a quem são confiados esses direitos. Como denunciámos em diversos artigos, o sistema de regulamentação e supervisão financeira de um país está submisso aos acordos internacionais impostos pelo Banco Privado BIS. Isto é super importante, estudar estes acordos internacionais. Isto aqui é um link que abre para muitos destes acordos, muitos artigos do canal Daniel Simões, para poder estudar isso. Para fins destes estatutos, no artigo 56, diz: país significa um Estado soberano, uma zona monetária dentro de um Estado soberano ou uma zona monetária que se estende por mais de um Estado soberano. E aqui vemos a hipocrisia da coisa. A nomenclatura Estado soberano é uma dissimulação, já que os países são dominados por corporações de governo. Por exemplo, a nação Brasil está dominada desde 1822, instauração da República, pela Corporação Governo República Federativa no Brasil, com registro na Comissão de Títulos e Câmbios SEC dos Estados Unidos, desde 2002, apta a emitir títulos de dívida calculados por nós em mais de 260 bilhões entre 2002 e 2019, dentro dos acordos internacionais que subjugam o Brasil à vampirização dos seus recursos naturais por parte das grandes corporações internacionais. E aqui chegamos ao final de todo este exaustivo estudo. Eu admiro imenso quem tem resistência mental para conseguir aguentar um estudo deste de início ao fim. Acredito que deve existir algumas pessoas que vêm por partes, porque não dá para aguentar isto tudo de seguida, mas admiro as pessoas que conseguem levar este estudo até ao final. Pouquíssima gente consegue. Este tipo de informações detalhadas a este nível não é para toda a gente, é para quem realmente está disposto a dedicar-se a este cansativo estudo, porque cansa, nós sabemos. Nós precisamos ser pessoas com muita resistência mental, psicológica, física, espiritual, para aguentar mergulhar nestes detalhes todos, ver a profundidade desta psicopatia e aguentar e continuar com objetivos bem claros e precisos sobre porque é que está fazendo isto. Eu agradeço a todos que patrocinem este trabalho. O vosso apoio é essencial. Nestes últimos 9 meses que eu tenho vindo a dedicar a este trabalho, os patrocínios praticamente desapareceram. As pessoas não valorizam este tipo de trabalho. Pelo menos eu não sinto isso em termos de patrocínios. Quando eu fazia trabalhos mais espirituais, onde as pessoas ficavam mais ligadas nesses assuntos mais subjetivos, existiam mais patrocínios. Mas este que é um trabalho que poderá realizar mudanças concretas no sistema, esse trabalho não está sendo muito valorizado, não. Praticamente todos os patrocínios desapareceram. Então, eu agradeço que, se estiver podendo e querendo, que me auxilie a realizar este trabalho, porque, como vocês veem, é muita informação, precisa de muito tempo, muita dedicação, muita energia física, mental e espiritual para me dedicar a trazer isto para a língua portuguesa.
pelo menos 5 países irmãos da língua portuguesa precisam que isto seja trazido para a língua portuguesa, porque só vamos poder recuperar a soberania nacional de cada um desses 5 países irmãos, Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Cabo Verde, submissos aos bancos centrais, ou seja, submissos aos bancos centrais do BIS. Só com este tipo de informação trazida para o português é que podemos realizar ações concretas na luta contra esses ataques que estão sendo feitos às populações, para escravizar as populações, para sugar as riquezas naturais. Então, eu peço a todos que conscientizem que, se quiserem, se puderem, me auxiliem patrocinando este trabalho. Sem o vosso apoio, é impossível fazer este trabalho. Vou aqui dar uma visitada aqui no Facebook e não está havendo diálogo. Então, meus amigos, eu dou para encerrar este estudo. Muito grato a todos. Parabéns àqueles que conseguem acompanhar tanta informação e que estão querendo estudar profundamente o que tem vindo a ser trazido. Um abraço a todos e muita luz!